Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Para mim é uma imensa gratidão fazer parte desta casa, aprender junto com vocês a cada semana um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. E hoje foi reservado para a gente falar sobre essa leitura que chama-se As Incompreensões, uma leitura que foi ditada pelo espírito Joana de Ângeles, né, que é a mentora da nossa casa, psicografada por Divaldo Franco. E para a gente começar do zero, né, eu gostaria de trazer primeiramente a definição da palavra compreensão. Se olharmos no dicionário, né, ela quer dizer que compreensão é o ato ou efeito de compreender ou incluir, né? Por exemplo, o County de São Mateus compreende as cidades de São Mateus, Burlingame e blá blá blá, né? Está incluído. Ou também pode ser definido como faculdade de entender. E por último, a definição que mais está relacionada com o que nós vamos falar na noite de hoje, compreensão quer dizer a disposição para entender os sentimentos e as atitudes das outras pessoas. É sinônimo de indulgência. Só por essa definição do dicionário, né? Disposição para entender os sentimentos e as atitudes das outras pessoas. O contrário disso, a incompreensão, podemos dizer que então é a indisposição para entender os sentimentos e as atitudes de outras pessoas, ou a incapacidade, né? Então, agora que sabemos essa definição, a gente vai entrar nessa mensagem que a Mirtz leu para a gente, e eu agradeço muito pela leitura. E para aqueles que já conhecem os textos de Joana de Ângeles, eu falo por mim, né? É um texto que é um vocabulário muito rico, né? E eu confesso que ao ler eu tenho que ler várias vezes, frase por frase, parágrafo por parágrafo, para tentar ali absorver o máximo de informação possível. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, trazer partes do texto, aquelas partes que nós achamos mais relevantes, e tentar extrair dessas palavras de Joana de Ângeles alguns aprendizados para a nossa vida pessoal, para a nossa intimidade. E ela então começa dizendo que pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Só nessa frase eu já confesso que tive que parar por muito tempo, mas aí, trazendo para as minhas palavras, que são bem mais simples, todos nós estamos aqui encarnados, cada um na sua jornada terrestre, e todos queremos vencer essa jornada. Como que nós queremos vencer? Através da iluminação interior. Iluminação interior a gente pode também chamar de autoconhecimento. Divaldo, em suas palestras, fala muito de estado luminoso, né? Conhecer-se a si mesmo. Só que, para todos nós que desejamos vencer essa jornada, nesse processo de iluminação interior, nós enfrentaremos obstáculos. E dentre esses muitos obstáculos, aqueles de natureza moral se fazem os mais mortificadores, são os mais torturantes, são os que mais nos atormentam, porque eles desafiam as resistências íntimas, conspirando contra a harmonia pessoal. Quais são os obstáculos de natureza moral a que se refere Joana de Ângeles? Ela vai nos mostrar adiante alguns deles que são sinônimos, que são máscaras da incompreensão. Mas já de antemão eu posso dizer quais são algumas das resistências quando você olha para dentro de você que tira o seu equilíbrio, que tira a sua harmonia pessoal. Pensa naquele momento em que você perde o controle das suas ações, das suas emoções. Dentre esses obstáculos, eu posso citar
o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja, a vaidade, a maledicência, a preguiça, o rancor, a vingança. Então, são vários esses obstáculos que eles realmente nos atormentam no dia a dia, né? Por quê? Porque nós estamos dispostos a enfrentá-los em busca dessa iluminação interior, desse autoconhecimento. Por isso ele tira o nosso equilíbrio, a nossa harmonia pessoal. Ela então continua dizendo que destaca-se entre esses, no relacionamento social, a incompreensão, criadora de situações lamentáveis. Então, dentro de todos esses obstáculos mortificadores, a incompreensão é um deles. Só que ela deixa bem claro que no relacionamento social, isso quer dizer que nós somos seres sociais. Isso é uma fala muito importante que nós devemos enfatizar aqui para a gente dar sequência nesse estudo, porque imaginem, se nós estamos aqui à procura da iluminação interior, à procura do autoconhecimento, isso quer dizer que nós somos todos seres imperfeitos ainda. Estamos todos tentando ser compreendidos, amados, acolhidos por aqueles com quem dividimos essa jornada terrestre. E aqui fica uma questão que, se eu ainda estou nessa jornada em busca da evolução, o que eu posso fazer, como eu posso agir, então, para ser mais compreensivo com o meu próximo, com aqueles que estão também nessa jornada terrestre, em busca da sua própria iluminação. Eu fui, então, no Livro dos Espíritos, saber um pouco mais sobre a necessidade dessa vida social. Seria mais fácil se eu procurasse essa iluminação interior sozinho, né? Me isolando e tentando ler vários livros e procurando sobre várias teorias e tentando encontrar o meu eu? Allan Kardec pergunta para os espíritos na questão 766, a vida social está em a natureza? E os espíritos, eles respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. E na 767 ele continua dizendo, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que o instinto dos homens buscam a sociedade, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Por essa resposta, a gente confirma a fala de Joana de Ângeles quando ela diz que nós somos seres sociais e que é através da ajuda mútua é que nós conseguiremos progredir, né? Ou seja, se nós decidirmos nos isolar, viver uma vida de isolamento, não haveria ali então progresso. Seria inútil, né? Todas as faculdades que Deus nos permitiu adquirir. Então, voltando aqui para a mensagem de Joana, ela segue então dizendo que a incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando em formas de agressão e mantendo a mesma acidez. Vocês lembram ali que há pouco mesmo ela disse que nós temos enfrentar muitos obstáculos de natureza moral e íntima, né? São esses comportamentos e eles muitas vezes se mascaram. Eu citei vários e explicitamente nessa mensagem ela destaca a inveja. A inveja, como nós sabemos, é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. O desgosto ou ressentimento causado pelo bem de outrem. E hoje eu parei para pensar que muitas vezes a gente tem inveja não somente ao ver as questões materiais relacionadas a outras pessoas. Às vezes a gente pode invejar
carro do cunhado, ou o trabalho do colega, ou a posição social de um conhecido, de uma personalidade, ou simplesmente a gente pode invejar a inteligência de uma outra pessoa, ou a paz interior de outras. São vários aspectos que essa inveja, que a gente pode, de repente, ser invejoso sem perceber. Por exemplo, para aqueles que podem acessar, estão vendo os slides, tem uma foto de uma bailarina impecável, dançando numa posição muito linda. Muitos de nós gostaríamos, né, de ter esse glamour, esse talento, essa beleza. E aí, quando a gente para olhar os pés dessa bailarina, que é todo machucado, por causa de todos os ensaios e de toda a dedicação, será que ainda a gente gostaria de ser uma bailarina? Né? Porque às vezes a gente olha aquela vantagem ou aquele benefício ou aquela qualidade na outra pessoa que nos gera inveja, mas a gente não sabe o que essa pessoa investiu para chegar a adquirir aquela qualidade, aquele bem material, aquela habilidade, né? Então, a Joana de Anjos vem nos dizer que a inveja é uma dessas máscaras da incompreensão que pode provocar situações insustentáveis nesse nosso relacionamento com outras pessoas. E uma outra máscara da incompreensão é a competição malsã, né, que é a competição maléfica, é aquela que busca derrubar o aparente adversário. E hoje, principalmente, fica muito mais visível essas competições maléficas simplesmente com o desejo de prejudicar a outra pessoa, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes isso eu trago para nós, tá, gente? Nós não estamos aqui na posição de fazer nenhum julgamento e de não analisar outras pessoas, mas simplesmente a nós mesmos. Às vezes pode ser que a gente provoque um mal, ou faça algum comentário ou algum julgamento simplesmente com a intenção de prejudicar a outra pessoa. Isso não vai trazer nenhum benefício a nós mesmos. Então, essa competição maléfica é também uma das máscaras da incompreensão. E uma outra máscara que a Joana de Anjos destaca é a malícia, né? Que é a tendência para o mal, que ela se observa por meio de ações doentias que espalham suspeitas e calúnias. E um exemplo muito claro e muito frequente nos anos mais recentes, na nossa atualidade, são as chamadas fake news, né, que são espalhadas com o intuito de promover guerras, né, de controlar povos, de gerar dúvidas. E aqui é onde gera muitas situações insustentáveis também. Se nós pararmos para analisar só essas três raízes desses comportamentos, a gente pode notar que todos eles são frutos ou são fontes do egoísmo, né? O egoísmo é o que acaba gerando esses três tipos de comportamento. Ela, então, Joana de Anjos, continua dizendo que a incompreensão é uma herança dos instintos agressivos. Em razão da inferioridade dos homens, ela impede excelentes construções do amor. Sempre que eu vejo essa palavra instintos, eu sempre tento fazer uma análise entre animais irracionais, que, portanto, não são dotados de razão, comparado conosco, seres humanos, que somos dotados de razão. Um exemplo que me veio à mente, não consegui achar outro, esse
foi aquele exemplo de quando nós somos colocados diante de uma situação de estresse muito grande, instintivamente nós temos duas reações, a de fuga ou a de luta, né? Se formos analisar os pré-históricos, né, quando eles estavam ali simplesmente tentando sobreviver, não havia ali um desenvolvimento ainda do raciocínio, da lógica, da compreensão e da razão. Essas eram as duas opções. Ou você luta, ou você foge, simplesmente com o instinto de sobrevivência. Mas vamos trazer para o dia de hoje, onde nós somos seres dotados de razão, dotados de autocontrole, e estamos aqui nessa noite também tentando mais ainda buscar entender mais, compreender mais. E se no momento de raiva, de ira com o nosso irmão, perdão, se no momento de raiva e de ira com o nosso irmão, a gente tentar controlar esse instinto e utilizarmos da razão, e além disso agregarmos um ingrediente que é o mais importante, que tem sido pregado a partir da vinda do Mestre Jesus, que é o amor. Como seria então a nossa reação? No momento de raiva e de ira, a gente tentaria silenciar, nos colocar na posição daquele que se dirige a nós e tentar então compreender, e caso não conseguíssemos, que é a nossa intenção essa noite, compreender o que essa pessoa diz e responder de forma amorosa. Portanto, a gente vê aqui que a compreensão é uma consequência do amor. Quem ama procura conhecer o ser amado. Joana de Ângeles continua, ela traz alguns exemplos de alguns abnegados do progresso, né? Foram pessoas que se dedicaram ao bem, que se dedicaram ao progresso no decorrer da história humana. E ela vem dizer que os mais abnegados promotores do progresso padeceram a incompreensão dos seus contemporâneos. Esses promotores do bem, essas pessoas dedicadas ao bem, eles sempre se mantiveram abraçados ao seu ideal. Por isso, eles não podiam compactuar com os frívolos, com aquelas ideias fúteis, os maus que os buscavam, tentando então fazer amizade com eles e desviá-los daquele compromisso do bem que eles se propuseram. Os missionários do bem se viram sacrificados e confundidos porque não pararam, cedendo aos seus ideais. Quantos foram essas pessoas que passaram aqui, que hoje servem de inspiração para nós, né? Eles vieram antes, em busca dessa iluminação interior, enfrentaram grandes obstáculos e não foram compreendidos pelos seus contemporâneos. E aí eu trouxe alguns aqui para poder ilustrar essa fala de Joana. Primeiro, Galileu Galilei, que tenho certeza que vocês lembram, né? Ele que descobriu que a Terra é que girava em torno do Sol, e simplesmente por fazer essa descoberta, caso ele não defendesse a ideia contrária, né, que até então eles defendiam que a Terra era o centro do universo, para que ele não fosse queimado, ele teve que falar, não, tá bom, eu concordo com você, né, mas que gira, gira. Ele deve ter falado assim, né? Além dele, também trouxe aqui Joana d'Arc, né, que foi uma jovem que lutou durante a Guerra dos 100 Anos, né, buscando liberdade para o seu país, que essa sim foi levada à fogueira, porém muitos anos depois foi considerada santa pelos franceses. Mahatma Gandhi,
né, que adotou a filosofia da não violência, que ajudou a libertação do seu país. Ele que era hindu, que conheceu o Evangelho de Jesus, inclusive disse que se todas as escrituras se perdessem e sobrasse somente o Sermão da Montanha, que trata das bem-aventuranças, nada seria perdido, né? Ele morreu assassinado, né? Talvez por incompreensão de alguns na sua trajetória terrestre. Chico Xavier, que foi um homem, o médium mais admirado e conhecido internacionalmente, globalmente, pelo seu trabalho mediúnico, não somente através da produção de livros mediúnicos, mas também da sua vida dedicada à caridade. Ele não foi assassinado, mas durante toda a sua vida foi criticado, foi julgado, né, pelas suas obras, e além de passar por imensas provas, até mesmo na infância, né? Então, por causa mesmo construindo uma obra magnífica e atemporal, ele também sofreu grandes incompreensões. E acima de tudo e de todos, o nosso Mestre Jesus, que veio há 2000 anos, pregando o amor, ele que morreu crucificado entre dois ladrões, mas que dividiu através da sua vida, dos seus ensinamentos, dividiu a história humana. E até hoje, 2000 anos depois, continua sendo incompreendido. Mas aqueles que se dedicam profundamente à verdade, ao bem e a conhecer a sua história e os seus ensinamentos, esses sim o conhecem e o compreendem de verdade. Joana de Ângeles continua dizendo que ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. As diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. Quando Joana diz que ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão, eu lembro daquela pergunta de Allan Kardec. Será que se eu me mantivesse isolado, talvez ali eu conseguiria paz? Talvez sim, porém não haveria ali nenhum progresso. Portanto, é caminhando dentro da multidão, tentando me fazer compreendido, tentando compreender o próximo, né, é que haverá algum progresso. E, mesmo assim, ela diz também que as diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e que o amor ampare. E aí eu busquei entender por que ela quis dizer essa frase, ou ela disse, na verdade, essa frase. Talvez porque nós não estamos tentando o suficiente compreender, né? Sermos nós as pessoas que vamos ouvir as outras pessoas, levar o nosso ensinamento e tentar compreender o nosso irmão. E um exemplo que me veio à mente para ilustrar foi Paulo de Tarso, ele que caminhou durante muitos anos da sua vida, quase todo o tempo da sua vida, levando e pregando o Evangelho de Jesus. Quase todos os lugares que ele visitou, ele saía de lá apedrejado, saía de lá violentado, né? Pura e simplesmente por tentar levar a palavra do Mestre, o Evangelho de amor, de libertação. E por fim, Joana vem então trazer alguns conselhos para que nós possamos lidar com essas incompreensões. Diante desses fatos que ela veio nos mostrar, de todos esses abnegados do bem, depois de tudo que eles passaram, o que nós, nos dias de hoje, podemos fazer para lidar com essas incompreensões? Primeiro ela diz, perdoa os teus perseguidores, eles já são infelizes, em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são.
Acho que o mais importante, além de perdoar aqueles que não nos compreendem, é que nós não sejamos os perseguidores. Sempre que estivermos caminhando com pensamento no bem, pensamento na justiça, e nos acharmos diante de outras pessoas que não nos compreendem, que nós possamos tentar perdoá-los, é o que ela nos diz. Prossegue em confiança, sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir e não tem como falar de apedrejadores e não lembrar daquela passagem de Jesus em que ele, encontrando com a mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, vamos lembrar que, naquela época, o apedrejamento era legal, fazia parte da lei daquele tempo, apedrejar a mulher adúltera. Se essa lei fosse válida ainda hoje, não só para as mulheres, mas também para os homens, talvez não haveria pedra suficiente. Mas Jesus, com a sua sabedoria e o seu amor incondicional, ele não compactuou com o erro daquela mulher. Primeiro, ele disse para salvá-la: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos, ao fazer ali aquela análise íntima, realmente, quem sou eu para apedrejar essa mulher? E para aquela mulher, ele disse: vai, não peques mais. Então, não sejamos nós os apedrejadores, né? No Evangelho segundo o Espiritismo também, de acordo com o Novo Testamento, né? Não julgueis para não seres julgados. Sê tu quem avança, compreendendo, né? Vamos nós sempre caminhar para o bem, levando justiça e compreensão por onde quer que nós passarmos. Desperte e seja feliz. Esse desperte, para mim, me remonta ali o início da leitura, né? Olhe para dentro de você, busque o autoconhecimento, enfrente todos esses obstáculos de caráter moral e íntimo, né? E ao você identificá-los, trabalhe neles e seja feliz. Todo o mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. Então, quando nós estivermos diante de uma situação do mal, devolva o mal com o bem, né? Foi o que Jesus disse. Mostre o outro lado da sua face. Quando praticarem o mal contigo, devolva com o bem. Isso te promoverá a um estágio superior. O teu exemplo de humildade ser-lhes-á um chamado à renovação, à paz. E aqui, mais uma vez, para mim, a figura que para mim representa claramente a humildade é Chico Xavier. Ele que foi tão julgado, tão criticado, tão incompreendido por tantas pessoas, ele continuou caminhando no seu trabalho pelo bem, sempre humilde. Uma coisa que eu achei interessante é que para nós, inclusive para mim pessoalmente, ele é a figura perfeita que ilustra a humildade. E ele falava que se tirasse o Fran, só sobrava o cisco, porque imagina, na sua mediunidade, na sua grandiosidade, ele estava diante de espíritos muito mais evoluídos do que ele. Então, acho que ao ver essa magnitude, essa grandiosidade de outros espíritos, ele se via dessa forma, como um cisco, né? E sendo que para nós, o que nós mais gostaríamos de ser um cisco como ele. Não te detenhas, nem te entristeça diante das compreensões.
Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrada, então, a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegestes, e não olhe para trás. Como nós sabemos, a lei divina está na nossa consciência. Então, sempre que nós estivermos conscientes de que estamos fazendo bem, sempre sem egoísmo, sem orgulho e sem interesse pessoal, ali é onde nós devemos continuar caminhando, prosseguindo sempre com alegria íntima. E por último, eu queria trazer essa parte da oração de São Francisco, onde ele diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa, então, é a palavra que nós reservamos para a noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado a vocês que permaneceram aqui comigo, conosco até agora. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado.